27. Mateus capítulo 27. Então, o tema hoje é a morte de Jesus e as mensagens divinas sobre o significado da cruz. Página 1067. Então, agradecemos também à Sophie na preparação dos slides, que são uma ajuda também para as lições. Mateus, página 1068. Vamos ler a partir do versículo 45 até 54. Nós estamos a continuar o estudo do Evangelho de Mateus, escrito por um dos 12 apóstolos, por Mateus, e estamos quase no fim. Já só falta depois o capítulo 28 para terminarmos o livro de Mateus. E no texto de hoje, irmãos, nós vamos aprender algo mais sobre o que significa a cruz de Jesus. Já todos nós sabemos, certamente, muito sobre a cruz de Jesus. Mas nestes poucos versículos, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui mensagens de Deus sobre a cruz do seu Filho. Mensagens como se fossem comentários de Deus, do Pai, sobre o seu Filho que está pregado na cruz. E vamos procurar estar atentos e pensarmos o que é que Deus quis transmitir quando o seu Filho foi crucificado. As mensagens de Deus sobre o significado da cruz. A primeira mensagem de Deus está no versículo 45. O que é que Deus fez quando o seu Filho estava na cruz? E lemos lá. Desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Bom, num dia normal não teria acontecido. Mas na hora em que o Filho de Deus estava na cruz, temos este acontecimento fora de normal. Sobrenatural. Não foi uma coisa, olha, aconteceu. Não, é uma mensagem. O que é que Deus quis dizer? É isso que nós queremos aprender. Irmãos, quando Jesus nasceu, lemos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, que se viu uma grande luz, um grande resplendor no céu. O profeta Isaías disse que quando Jesus viesse, quando viesse o Messias, ele seria uma luz para os gentios. O mesmo Jesus disse em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Portanto, no nascimento de Jesus, houve luz. No seu ministério, na sua vida, ele disse, eu sou a luz do mundo, em tudo aquilo que ele fez e pregou. Mas na hora da sua morte, há escuridão, há trevas, diz aí. Trevas sobre toda a terra. Lucas 23, 44 diz, escureceu-se o sol. Escureceu-se o sol. Nós não sabemos se foi um acontecimento naquele local, não é? Só ali, em Jerusalém, nos arredores, ou se foi no mundo inteiro. Sim. Portanto, era isso que ia dizer. O texto diz sobre toda a terra. Portanto, pode haver algumas interpretações. Eu pessoalmente acredito que o mundo inteiro, todo o mundo, ficou em trevas. O sol escureceu. Escureceu-se o sol. Então não dá para luz para lá nenhum. Muito bem. Então, é mais um pormenor que nos diz que o sol se escureceu e que seria global. Irmãos, o dia ficou escuro como se fosse meia-noite. Qual o significado? O que é que levou Deus a agir assim de uma forma sobrenatural com estas trevas? Na Bíblia aprendemos que trevas é sinal da intervenção de Deus em juízo, em julgamento. Uma das 10 pragas do Egito foi das trevas.
Quer os profetas, quer o próprio Jesus profetizaram que nos juízos divinos dos últimos tempos haverá trevas. Vamos ler Isaías capítulo 13, versículo 9, que diz, vamos ler só o 9, eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor. O dia do Senhor é o tempo final. Furor, ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Trevas. As estrelas brilhavam nem a lua. É o que está ali escrito, não é? Portanto, no dia da ira de Deus, o mundo vai ficar escurecido. Trevas é sinal do julgamento de Deus. Em Mateus 24, 29, o Senhor Jesus disse, logo depois da aflição daqueles dias, está a falar do tempo final, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. Portanto, trevas é sinal de que Deus está a agir em furor, em juízo, em julgamento. Então, qual é a mensagem de Deus com as trevas na hora da cruz do seu Filho, lá em Jerusalém? Significa que o próprio Pai está a agir em julgamento sobre o pecado do mundo. Deus lançou sobre o seu Filho o pecado do mundo inteiro. E Deus está a castigar ali, lá no corpo do seu Filho Jesus, pregado naquela cruz. Deus está a castigar nele, no seu Filho, o nosso pecado. Segundo aos Coríntios 5:21 diz, segundo aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, o fez, Deus o fez, tornou Jesus pecado por nós. Portanto, Jesus estava feito, podemos imaginar, o pecado do mundo inteiro, desde Adão. Bilhões e bilhões de pecados. Deus lançou, colocou-os lá no corpo de Jesus, que estava na cruz do Calvário. E por isso Deus agiu em julgamento e o mundo ficou em trevas. Foi um acontecimento sobrenatural. A segunda mensagem de Deus com a cruz de Jesus está no versículo 46. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está agora na cruz, irmãos, em grande agonia. É uma morte horrível. É uma morte horrível. Jesus está numa agonia sem precedentes. E o que é que acontece? Jesus fala estas palavras e o que é que ele está a fazer? Jesus está a citar as palavras do Salmo 22, versículo 1. Escrito 1000 anos antes. E Jesus lá naquela hora, vejam, diz que exclamou em alta voz, gritando, de uma maneira muito alta, estas palavras. Ele estava a dizer, Deus meu, porque me desamparaste. Deus Pai virou as costas ao Deus Filho. E Jesus, no clímax do sacrifício, é o auge do sacrifício de Deus. Deus está a salvar o mundo. Sacrifício pelo pecado, naquelas 3 horas, são 3 horas finais, desde a hora sexta à hora nona, são 3 horas de grande agonia. E Jesus está a sofrer a ira de Deus, que nós deveríamos sofrer toda sobre ele. E o Pai abandonou o seu Filho ali, que estava feito pecado. O Filho, naquelas 3 horas da fúria de Deus, a ser derramada sobre eles, ele que estava feito pecado, grita ao saber que fizeram-se trevas e o Pai está separado do Filho naquela hora. O que é que isto significa? Precisamos de compreender. Abacuque 1,13
fala-nos sobre a pessoa de Deus. Diz, vejam irmãos, Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Não é possível, não há relação nenhuma entre o Deus puro e santo com o mal, com o pecado. E naquela hora Jesus estava feito pecado, todo o pecado do mundo, todas as transgressões do mundo lançadas sobre ele, como se ele fosse o culpado. Gálatas 3,13 diz que Cristo fez-se maldição, ele estava feito maldito por nós. Mas o Pai estava ali a castigar Jesus, inocente, em nosso lugar. E por isso, naquela hora, Jesus confirmou isso. Por me abandonaste. Virou o rosto ao seu filho, porque Deus não podia ter o pecado à sua frente. Então, qual é a mensagem do Pai? Está a mostrar a sua santidade, está a mostrar que está a cumprir o plano da salvação, está separado do seu filho que foi feito pecado naquela hora. E versículo 47 a 49, o que é que nós lemos? Jesus estava crucificado, havia soldados romanos ali ao pé, havia pessoas a assistir. Isto é o mundo, irmãos. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, este chama por Elias. Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Este é o escárnio das pessoas, o gozo, o desprezo sobre Jesus. Estão a dizer que Jesus está a chamar, a gritar por Elias. Como sabem, um profeta do Antigo Testamento. Mas Jesus está a dizer, Eli, Eli. Está a citar o Salmo 22, está a dizer, não está a dizer Elias, está a dizer Deus, Eli, Deus meu, Deus meu. E porquê é que o povo goza assim, escarnece de Jesus? Porque o profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, tinha profetizado que antes da vinda do Messias, quando viesse o Messias para estabelecer o seu reino, antes dele viria o profeta Elias. E diz lá, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então o povo está a gozar com Jesus. Olha, ele pensa que é o Messias. Ele acha que é o Messias e está a pedir que Elias venha para ele estabelecer o seu reino. Estão a ver? Ele não está bom. Acha que anda a dizer que é o Messias. E realmente o profeta disse que antes do Messias vir, que à frente viria o profeta Elias. Que se cumpriu, que à frente do Messias veio João Batista, não é? João Batista, preparar a vinda do Messias. Mas estão a gozar com Jesus. Este chama por Elias. Gozam como se o Messias fosse um Messias enganado e estivesse a pedir que Elias viesse. Em João capítulo 19, 28, diz que Jesus nesta hora disse, tem sede. Então lemos aqui que num gesto de grande misericórdia há um soldado romano que corre e com uma esponja dá vinagre a beber a Jesus. Mas de novo o escárnio e a maldade das pessoas. Ou seja, versículo 49. Outros, porém, diziam, deixa, ou seja, não lhe des água, não lhe des nada a beber. Vamos ver se Elias vem livrá-lo. É horrível. Jesus, na maior agonia, esta é a reação das pessoas contra Jesus. Portanto, agora versículo 50, temos a terceira mensagem de Deus na cruz de Jesus. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Temos aqui a mensagem de que a morte de Jesus foi uma entrega voluntária. Diz que Jesus, clamando com grande voz, estão a ver aí? Com grande voz, clamando, ou seja, gritando,
em alta voz, rendeu o seu espírito. Ele morre. No versículo 46, nós lemos antes, quando Jesus clamou, também clamou, Eli, Eli, Deus meu, porque me abandonaste, também em alta voz. Perto já da hora nona, ou seja, 6 horas ao cabo destas horas todas de estar na cruz. Pensem, os irmãos, Jesus grita ainda em alta voz. O que é que isto quer dizer? Que foram gritos, clamores altos, fortes, para demonstrar que Jesus ainda tinha força física. Jesus tinha capacidade para gritar. Jesus na cruz não estava moribundo, definhando, assim, até como se a vida dele fosse por um fio e se apagasse. Como os outros que morriam assim. Não. Jesus morreu gritando em alta voz, com grande força, rendendo, entregando o seu espírito. Ele ainda era forte, até ao fim, o suficiente para, na sua consciência, completar o sacrifício da salvação. Jesus não chegou ao ponto da exaustão total, em que já não conseguia mais. Em João capítulo 19, versículo 30, ele também gritou, está consumado, está concluído, está tudo feito. Então, o que é que Jesus quer deixar aqui bem claro? Qual é a mensagem de Jesus? Qual é a mensagem de Deus? Não tiraram a vida de Jesus. Ele entregou a vida voluntariamente. E na hora em que ele viu que o plano da salvação estava feito, ele ainda com poder toda a sua voz, gritou e entregou o seu espírito. Jesus morreu em sacrifício para nos salvar. Não tiraram a vida de Jesus. É isso que ele quer deixar bem claro. É isso que a palavra de Deus nos quer ensinar. Jesus entregou voluntariamente a sua vida quando ele viu que o plano da redenção, da salvação, estava totalmente cumprido. É isto, esta é a mensagem e a lição dos gritos de Jesus. Versículo 51 tem a quarta mensagem de Deus na cruz de Jesus. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. Os irmãos, se notarem, a morte de Jesus não foi igual a qualquer outra morte. Mais um acontecimento sobrenatural, mais um milagre. Mais um milagre. Porque no momento exato, no exato momento em que Jesus rende o Espírito, que ele morre, acontecem aqui milagres que mostram o grande poder de Deus. E um deles aconteceu no templo, aquele templo grandioso lá na cidade de Jerusalém. Qualquer crente, estudioso das Escrituras, sabe que o templo era o lugar de culto a Deus, mas era um edifício que tinha a sua estrutura. Tinha um lugar que se chamava o lugar santo, onde havia uns determinados objetos para os sacerdotes ministrarem. Havia a mesa da proposição, havia o candeeiro, o candelabro, havia o altar do incenso, onde os sacerdotes entravam e saíam para ministrar. Mas depois havia uma cortina, chamado um véu, que separava o outro lugar, que era o lugar chamado Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, onde ali estava a presença de Deus. E nesse lugar, que era um lugar santíssimo, só entrava o sumo sacerdote uma única vez no ano e tinha que levar na sua mão, num utensílio, o sangue do animal que tinha sido sacrificado pelos pecados da nação. E ele ia lá com esse sangue, entrava
para depois aspergir sobre o propiciatório da Arca da Aliança. Esse lugar era o lugar simbólico da presença de Deus. Irmãos, ninguém podia entrar ali a não ser uma única pessoa, um único homem no mundo inteiro, que era o sumo sacerdote. Ora, a santidade de Deus exigiam isso. O acesso à presença de Deus estava impedido. Impedido. Daquela cortina para lá, ninguém podia passar. Só um homem, uma única vez por ano. O homem pecador não tinha acesso à presença de Deus. Ou seja, não havia um acesso real de qualquer pessoa ao sumo sacerdote, ao Senhor, a não ser pelo sumo sacerdote. Então, qual é a mensagem de Deus quando, no exato momento em que Jesus entrega o seu Espírito e morre, lá no templo, no Santo dos Santos, aquele véu, aquela cortina separadora, é rasgado de alto a baixo. Rasgado de alto a baixo. O que é que Deus está a dizer? Está a dizer, com a morte do meu filho na cruz, agora há acesso total à minha presença. Porquê? Porque o meu filho pagou a culpa do pecado do mundo. Agora Deus abre os braços a qualquer crente. Qualquer crente em Jesus tem já o seu pecado perdoado, pode ir à presença de Deus. Agora já não é só pelo sumo sacerdote. Qualquer crente tem acesso a Deus. Aquele véu, aquela cortina, aquela separação não existe mais, foi rasgado. Com a cruz foi o fim do templo. Com a cruz foi o fim dos sacrifícios dos sacerdotes. Foi o fim do sacerdócio. Com a cruz de Jesus foi o fim de todo o sistema do judaísmo. Acabou, desapareceu. Foi feita uma nova aliança no sangue de Jesus. Aquela cortina, aquele véu foi rasgado de alto a baixo. Porquê é que não foi de baixo para cima? Porque foi Deus. Foi Deus. Foi a própria mão de Deus que rasgou aquela cortina e abriu o acesso a Ele. Como se Deus estivesse a dizer: abre a minha santa presença a todos os que vierem em nome do meu Filho Jesus Cristo, porque já têm os seus pecados perdoados. Aquele véu rasgado lá no dia, na hora em que Jesus morreu, mostra e tem a lição da graça de Deus, da sua misericórdia. É isso que Deus quis dizer. A quinta mensagem de Deus na cruz de Jesus está no versículo 51 e até 53, que diz: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, terremoto, fenderam-se, partiram-se as pedras, abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Que mensagem é que Deus quer dizer com isto? Que no exato momento em que o seu filho morreu, em que Jesus disse: está consumado, instantaneamente há aqui uma mensagem de Deus. E Deus deu essa mensagem de uma forma física. Um terremoto, a terra tremeu. Partiram-se pedras. E os sepulcros de pessoas que tinham morrido, tinham sido sepultadas, abriram-se. Diz corpos de santos. Eu estou a chegar lá. Então Deus trouxe à cidade de Jerusalém e ao redor daquela cidade um terremoto devastador. É mais um acontecimento sobrenatural, fora de comum, porque a morte de Jesus foi única. Houve ressurreição, como diz aí, de muitos santos, crentes. Não ressuscitaram descrentes, ímpios, pagãos. Muitos santos
já tinham morrido, estavam sepultados. Mas irmãos, diz muitos, não foram todos. Deus selecionou e na sua soberania determinou este, muitos, não diz quantos. Apenas os que Deus escolheu para esse efeito saíram dos túmulos. Houve uma ressurreição corporal, real, verdadeira. Mas só entraram na cidade de Jerusalém, que é a cidade santa, depois de Jesus ressuscitar ao terceiro dia, domingo. E apareceram, vejam, estes santos, crentes, apareceram a muitas pessoas. Qual é a mensagem de Deus com esta ressurreição sobrenatural, este terremoto? Deus chamou-lhe a atenção do mundo. O Pai estava a dizer o que é o mundo. O Pai estava a dar uma amostra do que Ele vai fazer no futuro. Quando Cristo vier, a morte vai ser vencida. A cruz de Jesus é a maior esperança da ressurreição dos crentes. Esses túmulos abriram-se. Crentes ressuscitaram quando Jesus quando Jesus morreu, lá naquela cruz. E esta ressurreição é a garantia de que os crentes vão ser todos ressuscitados pelo Senhor. O crente tem o seu pecado perdoado, o crente está livre da morte, Deus vai ressuscitá-lo para a eternidade. E lá naquele dia em que Jesus morreu, Deus deu já uma amostra. É isto que vai acontecer. Não há muitos santos, não há muitos crentes, a todos, no final. Tu, eu, que sou crente, vamos ressuscitar. Porque Jesus pagou o nosso pecado. E Jesus ressuscitou. Versículo 54. Temos agora respostas à morte de Jesus. E o centurião, que era o chefe dos soldados romanos, e os que com ele guardavam a Jesus, portanto, Jesus, quando esteve na cruz, esteve a ser guardado pelas forças do exército romano. Vendo o terremoto, olha, veja, viram o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Fé salvadora. Irmãos, há sempre oportunidade de salvação. Há sempre oportunidade para aceitar a mensagem divina. O centurião, que era o chefe dos soldados, e os soldados que ali estavam a guardar, vão crer em Jesus. Isto é impressionante, irmãos. Lucas 23, 47 diz assim: e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus. E disse: na verdade, este homem era justo. Então temos aqui um final lindo, maravilhoso, belíssimo, ao pé da cruz. Alguns do grupo dos soldados chegaram à verdadeira fé em Jesus. É a melhor resposta à cruz de Jesus, é a maravilha da graça de Deus, é o favor de Deus que nós não merecemos. E não são apenas estes soldados. Irmãos, Lucas 23, 42 diz que um dos crucificados ao lado de Jesus volta-se para o Senhor em fé e em arrependimento e suplica-lhe. Ele está com fé. Aquele crucificado, um criminoso, condenado, ele está com fé, ele está com confiança, está com certeza. E diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ali, lá do alto da cruz, recebe de imediato a confirmação da sua salvação. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ali mesmo na cruz, irmãos, vejam o poder de Jesus, o amor de Cristo. Nos segundos finais, ali mesmo, Jesus resgata, salva
um desses perversos, consciente do seu pecado, e acolhe-o e dá-lhe a vida eterna. Porque Jesus é o amigo dos pecadores até ao fim. Vejam bem, irmãos, vejam bem esta situação. Jesus estava a morrer na cruz, colocado lá por homens pagãos e perversos, mas está a oferecer ao mesmo tempo a salvação a esses. Isto é um amor indescritível. Está a oferecer a esses que o crucificaram a salvação que ele mesmo, Jesus, estava ali a conquistar. É o poder da cruz. A fé salvadora é assim mesmo. E os irmãos querem ver a diferença? Querem ver a diferença? Lucas 23, 48 diz assim: e toda a multidão que se juntara a este espetáculo, portanto, a crucificação de Jesus envolveu muita gente a assistir. Uns estavam mais perto, outros mais longe, uns estavam nas ruas, onde o Senhor ia caminhando até ao Calvário. Vendo o que tinha acontecido, viram as trevas sobrenaturais, viram o terremoto, viram tudo o que estava a acontecer. Voltava batendo nos peitos. Ouviram as mesmas coisas, as trevas, viram coisas que humanamente não se explicam. Foram milagres, foi sobrenatural. Mas ficam superficiais, ficam duros, ficam descrentes. Mas tomem nota, irmãos, porque semanas mais tarde deste dia, Jesus vai ressuscitar, vão passar 40 dias em que ele ressurreto está com os seus discípulos, volta para o céu, envia o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes o apóstolo Pedro prega em Jerusalém. Olha o que ele prega. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, saiba todo o mundo, todos os judeus, todo Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes. O que é que estava a acontecer? Deus o fez, ele era Senhor, ele era Cristo, era o Messias. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, ó meus irmãos? E o que é que nós sabemos, irmãos? Está em Atos 2, 36 e 37. O que é que nós sabemos? Que nesse dia, perante esta mensagem, mais ou menos 3.000 pessoas vão crer em Jesus, vão ser batizadas. E certamente, alguns destes que tinham estado lá a ver a crucificação de Jesus e que saíram dali sem nenhuma decisão, agora ouvem a mensagem de Pedro e chegam à salvação. Arrependem-se, creem e são batizados e fazem parte da igreja. Isto é maravilhoso, irmãos. Em conclusão, o que é que nós aprendemos e que mensagens temos de Deus na cruz de Jesus? Naquele dia vimos a ira de Deus, o furor de Deus, que foi representado por aquelas trevas sobrenaturais. Vemos a santidade de Deus a separar-se do pecado, porque o seu Filho foi feito pecado. E vemos a graça e a misericórdia, o amor de Deus, quando Jesus, gritando, no sacrifício da sua própria vida, a entrega para a salvação daquele que vai crer nele. E vemos aquela cortina do templo rasgada de alto a baixo, e Deus a dizer: o caminho para mim agora está aberto, os teus pecados foram perdoados, podes vir a mim em nome de Jesus Cristo e podes ter comunhão comigo e eu contigo. E vemos também a terra a tremer na hora em que Jesus morreu, e vemos crentes a ressuscitarem dos mortos, e Deus a dizer, a garantir: vão ressuscitar todos os crentes em Jesus, meu Filho, quando Ele vier para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vamos estar lá para reinar com Ele.
porque vai ressuscitar-nos dos mortos também. Esta é a mensagem, este é o significado dos milagres sobrenaturais daquelas horas finais da cruz de Jesus. Com clareza, vemos que Deus é um Deus de ira, um Deus de absoluta santidade. O homem não pode brincar com Deus. Deus diz, não se deixa escarnecer. Mas também é um Deus de amor e de graça. No segundo final da vida de alguém, aquele ao lado dele é salvo. O centurião e os soldados viram as trevas, os terremotos, tudo o que estava a acontecer. Este homem era o Filho de Deus. E creram, foram salvos. E hoje, Deus dá a mesma oportunidade a qualquer pessoa para que possa crer, escapar da ira de Deus e obter a salvação. E é apropriado hoje que vamos tomar a ceia do Senhor, porque isso nos recorda a cruz de Jesus para a nossa salvação. Amém. Irmãos, vamos então